E aí galera, então, mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um tema que Deus está mastigando muito no meu coração, que é sobre integridade. Jesus nos ensina algo sobre integridade. Ele nos ensina a termos relações íntegras, relações 100% honestas, puras, que não são corrompidas por experiências, pelo pecado ou pelo passado. As marcas do nosso passado criam feridas na nossa vida, criam feridas no nosso coração. Isso faz com que a gente se prive para um convívio integral, um convívio íntegro, um convívio intenso, um convívio puro. Um exemplo disso é quando Jesus é traído. Jesus é traído por Judas com um beijo no rosto. E naquela posição que Jesus estava, ele podia ter reagido de diversas formas. Ele podia ter agredido Judas, ele podia ter sido indiferente com Judas, ele podia ter simplesmente matado todo mundo ali com isso aqui e ter sido a vida dele. Ele podia falar que não conhecia Judas, ele podia pedir para Judas se apartar dele, ele podia chamar Judas de Satanás ou diabo, ele podia ter feito várias coisas, mas Jesus tinha relações íntegras, ele tinha relações puras. Ele olhou para Judas e falou: amigo, o que o traz? Cara, Jesus olha para Judas, o cara que traiu ele, e chama ele de amigo. Isso é a maior prova de uma relação íntegra que Jesus tinha, entendeu? Podia entregar. Cara, Jesus, ele tinha tido uma crise de ansiedade poucos minutos antes. A Bíblia conta que ele subiu para orar. Ele orava no monte e chorava, e o suor dele era como se fosse sangue. Cara, Jesus estava tendo uma crise de ansiedade ali naquele momento. Entenda bem, ele estava tendo uma crise de ansiedade, ele não estava sendo controlado pela ansiedade. A gente tem que lembrar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então a parte 100% homem de Jesus, a parte que chora, é a parte que estava tendo ali um momento intenso. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou sentir dor. Cara, eu vou sentir muita dor. E quando ele encontra, ele volta, ele vê um discípulo dele traindo ele. Ele trata Judas como um amigo. Porque a relação que Jesus tinha com Judas, a relação que Jesus tem comigo, a relação que Jesus tem com você, não é uma relação comercial. Uma relação integral, uma relação cristã, é uma relação pura. Ele ama a gente porque ele é amor. Isso que ele quer passar pra gente, uma relação integral. Jesus podia ter usado o sentimento que ele estava antes, de dor, de angústia, de sofrimento, e ter descontado em Judas. Ele podia ter usado o sentimento da traição e ter descontado em Judas, mas não. Ele é puro, ele é íntegro nos seus sentimentos, ele é puro, ele trata Judas como um amigo. Jesus ama a igreja de forma integral. Tudo que ele faz por nós é de forma integral. E isso é incrível, cara. Porque Jesus amou a igreja sem esperar nada em troca. E o que a gente deu em troca para Jesus foi a crucificação dele. Olha como isso é incrível. Jesus amou a humanidade. Jesus amou a humanidade e a humanidade matou. Quando a gente fala que nós devemos ter relações, nós devemos amar as pessoas como Jesus amou a igreja, é justamente sobre isso. É sobre amar sem esperar nada em troca. É sobre amar sem esperar uma relação comercial daquilo. Eu vou amar fulana esperando que a fulana me ame. Não, eu vou amar a fulana porque Cristo amou a igreja. Eu vou amar a fulana porque eu tenho que amar. Eu vou ser íntegro, eu vou ser puro, eu não vou deixar que o pecado me corrompa. Eu não vou mais para a igreja, porque em determinada igreja eles só me queriam lá por causa do dízimo. Ou em determinada igreja o pastor falou determinada palavra que não desceu muito bem no meu coração e aquilo me criou mágoa e por isso não vou mais para a igreja. Não é assim. Eu não vou mais para a igreja porque minha namorada me largou e eu não quero ver ela na igreja e eu não vou mais na igreja. Cara, não é por aí. A gente tem que ser íntegro em nossas relações, a gente tem que ser íntegro com os nossos sentimentos, a gente não pode se prender, a gente não pode ficar preso à experiência do passado.
A gente não pode ficar preso a experiências que trouxeram dor pra gente. Tudo é aprendizado. A gente tem que lembrar daquilo que Cristo nos ensina. A amar, a ser puro, a ser íntegro. Cara, a gente não pode deixar que a confusão tome conta da nossa mente e danifique aquilo que é puro. Às vezes você pode ter um sentimento puro pelo teu ministério, mas aconteceu alguma coisa envolvendo seres humanos que erram e você deixa que aquilo danifique o seu sentimento que é puro. Então você sai do ministério e você perde uma bênção de Deus. Você pode ter um ótimo cargo no seu emprego, um ótimo cargo na igreja, mas por você não manter a integridade, por você não manter a pureza, você perde. Você tem que ser íntegro em tudo que você faz, você tem que ser 100% íntegro. Isso envolve todas as áreas da sua vida, desde a área financeira, até a área sentimental, até a área familiar, até a área ministerial. Você tem que ser regido pela integralidade, porque Jesus foi íntegro. Jesus foi puro. O exemplo de Judas é maravilhoso, cara. Jesus foi puro até seu último momento de vida. Jesus não deixou de cumprir o propósito eterno de Deus aqui na terra, nem no seu último momento de vida. Porque no seu último momento, ele ainda pediu para que Deus perdoasse. Ele ainda pediu para que Deus perdoasse. Olha a integridade, olha o nível de integridade que Jesus tem. Olha o nível de pureza que ele tem. A gente tem que buscar isso nos nossos corações, todos os dias. Pureza. Pureza. Integralidade. A gente tem que ser íntegro. 100% íntegro. Como Jesus foi. A gente tem que ter Jesus como nosso exemplo de vida. Jesus foi íntegro. Eu vou ser íntegro. Jesus foi puro. Eu vou ser puro. Jesus amou sem esperar nada em troca. Eu vou amar sem esperar nada em troca. Jesus foi traído e reagiu com humildade. Eu vou ser traído nesse mundo e eu vou reagir com humildade. Jesus mostrou pra gente que as marcas do passado não definem quem nós somos. Jesus mostrou pra gente que as marcas, que o que o mundo faz com a gente não define quem a gente é. Ele mostrou isso no deserto. Ele mostrou isso com Judas. Ele mostrou isso com Maria Madalena. Ele mostrou isso com a mulher samaritana. Jesus mostra isso em várias situações. Que não são as marcas do passado. Não é o que o mundo faz com a gente que vai definir o que nós somos. E sim a nossa essência. E quando nós aceitamos a Cristo, quando Cristo nos aceita, quando nós somos batizados, quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, quando nós nascemos novamente, a nossa essência é purificada. A nossa essência é o Espírito. A nossa essência é ser filho de Deus, é ser filho amado de Deus, onde não há contenda, onde não há confusão. Seja íntegro, alcance 100% de integralidade na tua vida. Amém? Não deixe que a confusão tome conta da tua mente. Fica com Deus e viva 100% íntegro.